Olá, estudantes do sexto ano da Rede Municipal de Anápolis. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Bom, hoje temos o seguinte assunto para tratar em língua portuguesa. Frases que se conectam, descobrindo os períodos compostos por coordenação. Se você acompanha o canal aqui, está sempre assistindo as nossas novidades, sabe que eu já fiz uma aula sobre isso. Hoje nós vamos retomar esse assunto e ver com um pouco mais de profundidade. Vamos lá? O desafio da nossa aula, então, é o seguinte. Você já leu uma frase longa com ideias diferentes, separadas por vírgulas? Já percebeu que algumas frases não precisam de palavras como e, mas ou porém para fazer sentido? São os períodos compostos por coordenação. Bom, então vamos pensar então o que é período composto novamente. Frase pode ter uma ou mais de uma oração. Quando há duas ou mais orações em uma mesma frase, chamamos de período composto. Lembrando que oração gira em torno de verbo. Então, quando nós temos um período composto, a gente vai ter mais de um verbo principal, certo? Então, o que é um período composto por coordenação? Quando duas orações têm sentidos independentes, mas aparecem juntas no mesmo período, elas são separadas por vírgula, sem o uso de conectivos, como e, mas ou portanto. Exemplo, o sol brilhou, os pássaros cantaram, a manhã estava linda. Eu tenho o verbo brilhou, cantar e estava. Tudo isso é uma oração. Cada oração independente, sendo apenas separadas por vírgula. O segundo exemplo, corri para pegar um ônibus, perdi a viagem e voltei para casa. Nós temos corri, perdi e voltei. Nós temos três orações dessa frase e essas três orações são orações independentes, apenas unidas pelo período, certo? E separadas pela vírgula. Então, como identificar esse tipo de período? Separar as orações e ver se elas fazem sentido isoladamente. Se ambas as orações têm sentido completo e estão separadas por vírgula, é um período composto por coordenação sem conectivo, que é o caso do exemplo. Eu falei a oração, eu entendi, tem sentido completo, então ele é uma oração independente. Só que ela vai estar unida por vírgula com outras orações. Identificando o período composto sem conectivo. Então, vamos ver essas duas frases aqui. Ó. A campainha tocou, todos correram para a porta. O vento estava forte, as árvores balançavam sem parar. Quero que vocês anotem essas duas frases aí. E o desafio é, quais dessas frases têm mais de uma oração? Elas fazem sentido separadamente? Ou como ficariam se adicionassem os conectivos e mais importante. Então, agora você dá uma pausa no vídeo e vai responder esse questionamento aqui, certo? Depois que respondeu, despausa o vídeo para a gente ver as respostas, ok? Então, tá. Agora, então anotem aí as duas frases e agora eu vou dar as respostas. Então, na frase analisada, a campainha tocou, todos correram para a porta. Nós temos duas orações, que a campainha tocou e todos correram para a porta. Ambas fazem sentido sozinhas, então é um período composto por coordenação sem conectivo. Se eu colocar o conectivo, como que fica? A campainha tocou e todos correram para a porta. Né? Então, eu tirei a vírgula e coloquei o conectivo e. Segunda frase. O vento estava forte, as árvores balançavam sem parar. Nós temos duas orações. O vento estava forte e as árvores balançavam sem parar. Essa é a segunda oração. As frases são independentes também, né? Então, o período é composto sem conectivo. Se eu fosse colocar um conectivo, qual que eu colocaria? Bom, eu colocaria por isso. O vento estava forte, por isso as árvores balançavam sem parar. Que é a causa, né? O motivo pelo qual as árvores estavam balançando, né? E aí é o vento.
Entenderam, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos agora fechar a nossa aula. O que a gente aprendeu, então, nessa aula? Identificamos que o período composto por coordenação sem conectivo, né? A gente viu vários exemplos. Analisamos frases que possuem mais de uma oração separada apenas por vírgula e percebemos que essas orações têm sentido completo, mesmo sem conectivos, como e, mas ou portanto. Descobrimos que ao adicionar conectivos podemos deixar as relações entre as ideias mais claras, né? E praticamos a identificação desses períodos e vimos como eles aparecem no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu curtir aí, ó. Clica no joinha. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Beijo e até a próxima.